Fala galera, beleza? Em um futuro próximo, a humanidade enfrenta o caos. Depois de um conflito que se estendeu por mais de 4 anos, a maioria dos continentes afundou no mar, levando consigo bilhões de vidas. Apenas algumas cidades flutuantes restaram. Esses pedaços de civilização agora estão separados por classes, divididas por muros altos construídos pelos ricos. A elite vive em paraísos que lembram os tempos de glória do mundo antigo. A classe média se vira como pode, e os pobres, abandonados para morrer nas áreas alagadas, batalham diariamente só para sobreviver. Uma dessas cidades, à beira da ruína, é o que restou de Miami submersa. Nick Bannister, um cara na dele e detetive particular, montou um negócio chamado Banco de Memórias. Usando tanques de água especiais, seus clientes conseguem reviver qualquer recordação por um preço. Apesar da grana que ganha, Nick continua gente boa e um pouco ingênuo. Trabalhando com Emily, uma ex-soldado casca-grossa, ele dá descontos a todos que lutaram na guerra. Um de seus clientes habituais é Hank, um veterano sem as pernas que revive várias vezes a época que passou com seu cachorro. Isso o faz feliz. Nick não é só um técnico, ele é um mentor. Sua voz guia os clientes por um processo delicado, ajudando-os a se mover na linha tênue entre a lembrança e a loucura. Sentado ao lado deles na câmara, ele observa em silêncio os momentos mais íntimos. Sentindo tudo como eles, cada sessão é gravada e guardada em um cofre seguro, onde cada cliente tem um espaço para suas memórias. Uma das clientes mais estranhas é Elsa, uma jovem pobre e esquisita que paga para reviver um encontro romântico com um cara velho. Uma lembrança que deixa Nick e Emily com a pulga atrás da orelha. Depois de trabalhar a noite inteira, já que se expor ao sol se tornou arriscado por causa da radiação, Nick se prepara para ir embora. Mas antes de sair, uma última cliente aparece, uma mulher linda de vestido vermelho chamada Mai. Desde o primeiro momento, Nick fica hipnotizado. Mai diz que perdeu as chaves de casa e quer usar o aparelho de memória para encontrá-las. Antes de entrar na câmara, ela tira a roupa e entrega os brincos, na cara dura do efeito que causa nele. Tentando manter a pose de profissional, Nick a acompanha na imersão. As chaves são achadas, mas ele fica mais curioso com o que vem depois. Mai é cantora numa parte decadente da cidade, e sua voz cheia de beleza pura e sofrimento fisga o coração de Nick. Depois da sessão, ela vai embora, mas Emily nota que os brincos dela ficaram na mesa. Nick pega os brincos e volta para casa, onde continua lendo o diário que guarda as lembranças de antigos camaradas mortos. Ele tem dificuldade para dormir e é atormentado por pesadelos cheios de pensamentos, recordações e sentimentos de outras pessoas. Só um trago forte e pílulas para dormir ajudam Nick a relaxar. Depois do pôr do sol, ele vai até a delegacia para trocar uma ideia com a promotora Avery. Ela tá com pepinos porque investiga um caso em que não consegue meter um cara rico na cadeia. Esse cara comprou terras, ergueu muros gigantes e começou a se achar um deus, decidindo quem merece viver ou morrer. Queima vivos os que o enfrentam e compra casas de gente morta por uma miséria. Mas não tem provas diretas. Avery pede para Nick colocar o Sr. Walter na câmara de memória, mas os advogados recusam alegando problemas de saúde do cliente. Alegar problemas de saúde é uma tática manjada para evitar interrogatórios. A promotoria precisava de uma ordem judicial urgente. Presenciando tudo isso, Nick se sente desiludido com o mundo de hoje e a sua corrupção. Enquanto alguns mandam em milhões e decidem o destino dos outros, o resto só tenta sobreviver ou já está ferrado. Tentando não se perder no horror disso tudo, Nick decide achar a mulher que o faz esquecer de tudo. Com os brincos na mão, ele vai para o bairro mais pobre de Miami atrás de Mai. Ela está cantando a música favorita dela no palco e Nick fica fascinado, impressionado com o talento dela. Depois de devolver os brincos, o detetive particular explica como as memórias funcionam e pede para reviver o momento mais feliz da vida dela. Após uma onda suave de nostalgia, Mai convida Nick para acompanhar até em casa. Já no apartamento, os dois percebem que rola algo a mais entre eles, algo além de atração ou desejo. Sem querer se esconder atrás de regras sociais ou boas maneiras, Nick e Mai se beijam e acabam na cama. Na manhã seguinte, os dois tomam chá no terraço, conversando sobre como não se deve revisitar o passado com frequência. Alguém pode acabar virando refém das próprias lembranças, mas naquele instante tudo muda. Acontece que tudo que está rolando é uma lembrança de Nick.
Na real, Mai sumiu do mapa há uns 5 meses e Nick continua revivendo centenas de memórias dela, tentando sacar por que ela foi embora sem falar nada, já que eles se amavam. Emily insiste para ele deixar o passado para trás e seguir em frente, mas Nick está obcecado e se recusa a desistir. Ele não tem medo de pirar ou se perder, porque Mai virou sua única esperança em uma realidade sombria. Em vez de descansar, Nick continua procurando por ela. Visita o restaurante onde Mai cantava e também o prédio onde ela morava, mas tudo sem resultado. Perde dinheiro, clientes e a cidade corre o risco de ser engolida pelo mar, mas nada disso importa para ele. Certa manhã, ele invade o próprio banco de memórias e mergulha de novo. Ele estava procurando por pistas novas em momentos que já conhecia de cor. Era uma busca em vão. Na tentativa de encontrar uma pista que o leve até Mai, ele revisita uma lembrança em que nota um hematoma na mão dela. Mai disfarçou dizendo que tinha se machucado no trampo de garçonete. O despertador toca e Nick descobre que ele e Emily foram chamados para a delegacia para ajudar no interrogatório. Quando alguém bate na porta, ele ignora. Mais tarde, ao sair, encontra um brinco na água igual ao de Mai. Confuso, olha em volta achando que ela pode ter passado por ali, mas não vê ninguém. Ao contar para Emily, ela diz que o brinco provavelmente veio com a água do esgoto. Ela acha que é pura coincidência, não um sinal de que Mai voltou. Na delegacia, Nick ajuda a segurar um suspeito em fuga. Conversando com Avery, descobre que prenderam um traficante, mas o cara teve uma overdose de seus próprios comprimentos. Fawkes está entre a vida e a morte, o cérebro está desligando aos poucos, o que impede a leitura de pensamentos ou memórias. Nick entende que vai ter que agir com cautela, guiando o suspeito até lembranças boas. Ao mergulhar no passado de Fawkes, Nick vê um encontro entre o traficante e um chefão do crime conhecido como St. Joe. Esse cara é o maior produtor e vendedor de remédios ilegais da área. Pegá-lo seria o maior caso em décadas, mas algo desvia a atenção de Nick. Entre as lembranças, ele vê Mai. Ela canta com um vestido sexy, seduzindo os caras presentes. Ignorando a investigação em andamento, Nick força Fawkes a lembrar de tudo relacionado à garota desaparecida. Mas forçar as memórias de um cara morrendo foi um risco enorme. Nick podia ter frito o cérebro de Fawkes perdendo a única pista que tinha sobre o paradeiro de Mai. Em um momento, St. Joe ofereceu remédios a ela, mas Mai recusou. Fawkes a agrediu por isso, mas o chefão e um policial corrupto se meteram ameaçando matá-lo caso continuasse. E aí, galera? O Nick tá aqui, preso, revivendo cada detalhe da Mai. E, sinceramente, eu tô igual a ele, revivendo cada trecho desse filme até deixar esse resumo perfeito pra você. Mas já percebi que você ainda não deixou o seu like, então já dá aquela força, se inscreve no canal, porque esse trabalho todo merece pelo menos o seu like, vai! Traiu o chefão e ainda o roubou, levando o estoque inteiro dele e espancando Fawkes. Nick fica muito decepcionado com o que vê. Ele conhece um outro lado de May e já não sabe se o que é real ou invenção. Decidido a descobrir a verdade sobre o passado da garota, ele parte para Nova Orleans. Lá rolaram os eventos 5 anos atrás. Ao conhecer St. Joe, Nick mente, dizendo ser amigo de um criminoso que veio comprar remédios. Mas o cara tá morto há tempos, então ele entende que tudo era uma cilada. Usar o nome de um criminoso morto para se infiltrar foi um erro de principiante. Acontece que St. Joe é um ex-soldado que sobreviveu à enchente em uma das áreas mais perigosas da cidade. Especialista em tortura e interrogatório, ele descobre na lata as reais intenções de Nick. O chefão demonstra um pouco de empatia pelo detetive apaixonado, mas avisa que May é trapaceira e duas caras. Mesmo entendendo os sentimentos de Nick, St. Joe manda que ele seja afogado em um aquário. Quando parece que Nick está com os dias contados, Emily aparece no bar. Famosa por sua frieza e pontaria como atiradora na linha de frente, ela mata vários seguranças e atira no aquário para soltar seu chefe. Enquanto Nick briga com um guarda que o mantinha submerso, crava uma seringa no olho do agressor. Emily mata o resto dos homens e ainda fere St. Joe. A bala atravessou os pulmões, que logo se encheram de sangue, garantindo ao criminoso uma morte lenta e dolorosa. Ele entrega tudo o que sabe sobre May e pede para que acabem com seu sofrimento. Mantendo a promessa, Emily dá um tiro de misericórdia nele. A última pista sobre May é eliminada. E sem saber onde mais procurar, Nick continua mergulhando em lembranças. Em uma delas, May conta que esteve entre a vida e a morte.
passou a noite em um barco e acordou sozinha no meio do oceano. Parecia o fim, até que viu uma casa branca boiando na água. De volta à realidade, Nick se lembra que Emily foi a última pessoa a ver May antes dela sumir. Decidido a acessar as memórias dela, Nick descobre que May se abriu no banco de memórias. Ela falou sobre o vício, as conexões com chefões do crime e os perrengues do passado. Ganhando a confiança de Emily, May a deixou de porre até deixá-la mal. Quando Emily foi ao banheiro, May roubou as chaves do cofre de memórias e entrou escondida. Tudo fazia parte de um plano. May vinha estudando Nick há meses, bancando a gente boa só para descobrir a senha do cofre e roubar as chaves. O código era uma música que Nick cantava em casa. Usando isso, May invadiu o cofre e roubou os cartões de memórias da Elsa, que tinha passado um tempo com um velho desconhecido. Naquela noite, Nick vai para o bairro pobre atrás da Elsa e tenta entender por que as memórias dela foram levadas. Ao conversar com uma amiga da Elsa, ele descobre que ela foi assassinada e uma garota ruiva parecida com May estava na cena do crime. Juntando as memórias como peças de um quebra-cabeça, Nick mergulha em lembranças ruins. Não faz muito tempo, tentou encontrar May e acabou em um prédio caindo aos pedaços, onde foi atacado e espancado para valer. Ao checar vários registros, ele e Emily identificam o agressor como Cyrus Bott, um ex-policial corrupto que trabalhava para St. Joe, mas virou um criminoso independente, talvez amando de alguém. Dias depois, a cidade entra em colapso com manifestações nas ruas. A gota d'água foi a morte do rico Walter Sylvan. As pessoas esperavam que ele fosse punido e que os ricos compensassem os pobres por viverem fora dos muros. Mas isso nunca rolou. Agora, todos os bens dele vão para a esposa Tamara e para o filho Sebastian. Ao ver a viúva, Nick se lembra que ela já o visitou. Comparando duas memórias, ele percebe que o mesmo cara aparece em ambas, uma da Tamara, outra da Elsa. Ele conclui que Elsa era amante do falecido e que o bebê desaparecido Fred é seu filho ilegítimo. Emily implora para Nick parar com a investigação, porque ela vê que ele está cada vez mais vidrado no passado, perdendo a noção de quem é agora. Depois de uma briga séria, Nick a manda embora, lamentando as cagadas dela. Mesmo assim, dá a Emily a chance de arrumar o que puder, mas ele mesmo está sem salvação. Obcecado em encontrar May, ele não vai sossegar até conseguir. Seu primeiro destino é o bairro dos ricos para falar com Tamara. Ela está completamente descontrolada, presa em um ciclo de memórias, se recusando a aceitar a morte do marido. Quando Nick revela a verdade sobre o falecido e sua amante, Tamara manda os seguranças o matarem. Eles vacilam, porque o chefe da segurança serviu com Nick e não consegue traí-lo. Nick acredita que se May estiver escondida, vai ser no bairro mais pobre. A indústria já era, mas antigas fábricas e galpões viraram casas precárias. O esconderijo perfeito. Ir até lá sozinho foi pura burrice. Ele devia ter levado a Emily, ou pelo menos um plano de fuga. Indo até lá, Nick vê uma garota suspeita parecida com May. Ao segui-la, percebe que é uma emboscada, armada por Cyrus. O ex-policial com o rosto desfigurado admite que Nick foi feito de trouxa desde o começo. May não era quem ele pensava. Tentando sacar tudo aquilo, Nick tenta prendê-lo, mas Cyrus escapa. O primeiro confronto rola no topo de um prédio, onde Nick perde a luta e deixa o rival fugir. A perseguição continua até um cômodo com um piano. Nick força a mão de Cyrus contra o instrumento, quebrando o chão e fazendo os dois caírem na água. Sabendo que precisa mantê-lo vivo para conseguir respostas, Nick mergulha atrás dele e o resgata. Mas o ex-policial tenta estrangulá-lo e o deixa lá embaixo. As lembranças de May mantêm Nick lutando por ar. Ele reaparece, injeta um sedativo em Cyrus e finalmente o imobiliza. Usando um aparelho, Nick acessa as memórias dele. Antes de apagar, Cyrus avisa que a decepção é garantida, mas Nick ignora. O que ele vê o deixa em choque. Tudo foi armado desde o começo. O relacionamento com May foi calculado. Ela aprendeu os hábitos, os gostos musicais e a rotina de Nick através de um cara sem pernas chamado Hank e de um andarilho que ficava perto do banco. Ela ensaiou perder as chaves, plantou os brincos e até treinou a si mesma para forjar memórias. Tudo era parte de um esquema para roubar as memórias da Elsa. Depois que conseguiu o que queria, Cyrus foi até a casa da Elsa e a matou. O filho dela devia ter o mesmo destino, mas May salvou o menino e sumiu com ele.
Apesar de tudo, Nick ainda se agarra à esperança de que May talvez fosse boa no fim das contas. Ao continuar explorando as memórias de Cyrus, ele percebe que o criminoso a encontrou. Naquele momento em que alguém bateu na sua porta, era ela. Foi ela quem deixou o brinco na entrada, esperando que Nick o achasse. Mas já era tarde demais. Cyrus a sequestrou e começou a torturá-la com remédios e interrogatórios pesados. Sabendo que não tinha saída, May se dirigiu a Cyrus. Ela sabia que ele acabaria acessando as memórias dele. Então deixou uma pista sobre onde Fred estava escondido, se despediu e declarou seu amor. Sem chance de ser salva, May se recusou a sofrer mais dor, humilhação e tortura. Tomando um punho de comprimidos, ela se jogou de um penhasco e desistiu. Nick entende que May morreu e bota a culpa em Cyrus. Usa uma carga elétrica de alta voltagem para torturá-lo e o força a reviver sua memória mais dolorosa. O momento em que 3 mercenários o espancaram e o atearam fogo. Foi um ato de pura vingança que não mudou nada. Nick se igualou ao nível de seus inimigos naquele momento. Uma investigação minuciosa das memórias revela que não foi o amante velho da Elsa, Walter, quem mandou matar Elsa e seu filho, mas sim Sebastian, o filho de Walter. Sebastian não queria dividir a herança com o irmão mais novo. Ele contratou Cyrus para matar os dois. Depois, Cyrus contratou May para roubar as memórias de Elsa, que podiam servir como prova. O plano deles deu certo até o final, mas Nick descobriu tudo e estava pronto para punir todos envolvidos na morte da mulher que amava. Ele não mata Sebastian, mas deixa uma arma. Sebastian pode matar Nick ou a si mesmo, mas é um covarde e acaba preso pela polícia. Os policiais também pegam Cyrus e resgatam Fred. Mais tarde, Nick visita Emily para uma conversa franca. Confessa seus crimes, sabendo que ela será testemunha-chave. As memórias dela vão ser a base do caso. Nick está pronto para passar o resto dos dias na cadeia. Mas ao entregar Cyrus e Sebastian, ele ganha o direito de transformar sua cela nas próprias lembranças. Escolhendo o amor, ele mergulha na câmara de memórias para viver para sempre com a falecida May. Enquanto isso, o caos se espalha pela sociedade. Miami pega fogo. Os pobres se levantam para derrubar os ricaços. Mas nada disso importa mais para Nick. Ele fez a escolha de ser feliz, mesmo que isso signifique virar prisioneiro das próprias memórias. Terminando assim Reminiscence, filme de ficção científica e mistério de 2021. Fala, galera! Depois de tudo isso, fica a pergunta: até onde você iria por alguém que ama? Reviver memórias pode ser um presente ou uma prisão eterna. Falando em memória, lembra de deixar seu like e se inscrever, senão o Nick vai achar que você também precisa reviver esse vídeo e o seu clique vai fazer toda a diferença.